Vamos lá! Está no ar, nós estamos começando e vamos vindo com tudo, com a graça, a paz e o favor de Deus. Eu sou o irmão Felipe, estamos aqui reunidos novamente para falar, compartilhar da palavra, da graça e do amor de Deus. Estamos aqui para aprender, para dar risadas, porque é bom também. Brincadeira, nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Mas nós estamos aqui para compartilhar do que Deus tem nos ensinado. Avivamento. E nós estamos aqui para esse episódio, o avivamento pentecostal no Brasil. Aconteceu, já passou, vai acontecer? Como que é? O avivamento pentecostal foi só barulho ou foi algo sério, introduzido com oração, com ensino, com evangelismo? É isso que nós vamos aprender nessa aula. Então fique ligado conosco, aumente o som e compartilhe e vamos para mais um EBDcast, mais uma liçãozinha. Essa, na verdade, é dupla, hein? Na verdade, é dupla. Essa é o avivamento pentecostal no Brasil e uma vida avivada. Como que nós vamos ser avivados? Eu vivo para o Brasil ser avivado ou o Brasil é avivado para que eu viva? Eu sou o irmão Lucas, fica com a gente, vamos aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, a todos que estão nos ouvindo. Desde já quero agradecer você de estar separando esse tempo aí para estar nos ouvindo, para estar compartilhando também com seus amigos. Não deixe de compartilhar, só falar para as pessoas, pesquisar em todas as plataformas de áudio, coloca lá na barra de pesquisa, palavra compartilhada, você vai nos encontrar lá, lá você vai nos achar, lá você vai poder ouvir um pouco da palavra de Deus. Você que também está nos ouvindo pelo YouTube, compartilhe também essa página com outras pessoas, deixa aí o seu like, desde já se inscreva nesse canal, ajude esse canal a crescer. Agradeço vocês e eu peço, fiquem ligados, tem bênção vindo por aí, tem avivamento vindo por aí, tem história vindo por aí. Vamos aprender um pouco sobre avivamento no Brasil? Vamos aprender um pouco sobre essa história linda, né, que nasceu aqui no Brasil, desse avivamento, né, o nascimento da igreja pentecostal. Tem tanta coisa para a gente aprender, né? Quem foram os fundadores? Quem são os pioneiros, né? Qual é o nome deles? De onde eles vieram? Né? Como surgiu? Né? É tudo que nós vamos falar no dia de hoje. E o que precisa para manter. Não é isso? Porque não é só ter o avivamento, mas precisamos também saber como manter esse avivamento. Eu sou o Guilherme e desde já, mais uma vez, eu agradeço você pela sua presença. É isso aí, pessoal. Então nós vamos aqui já entrar na nossa aula, vamos no bate-papo. Nós sabemos que o avivamento pentecostal no Brasil se deu por conta do grande avivamento que se deu início nos Estados Unidos, o grande famoso avivamento da Rua Azusa. Nós vemos ali por quê? Temos os irmãos suecos, irmãos em Cristo, falando aqui, né? Porque eles não eram irmãos de sangue, então, irmãos em Cristo. Daniel Berg e Gunnar Vringer. Os irmãos ali alcançados pela graça. E é importante também esse avivamento pentecostal sobre o despertar também da evangelização. Tanto que começou lá nos Estados Unidos e o Espírito Santo despertou algo grandioso de evangelizar o mais rápido possível as nações. E eles que experimentaram ali desse avivamento vieram para o Brasil, ali em Belém, vieram para o Brasil em 1910, e ali eles começaram já essa evangelização e o movimento pentecostal. Eu queria ver com vocês sobre o avivamento. Lógico, nós vamos intercalar essas duas aulas, da importância também do avivamento pessoal que nós devemos ter, mas o avivamento é algo genuíno que vem do Espírito Santo, é algo espontâneo, não pode ser forçado. Acho que quando o homem põe a sua mão, acho que estraga, mas quando vem aquela espontaneidade do Espírito, ali é aquela chama que não tem como controlar o Espírito Santo, e ele incendeia e começa. A importância da evangelização para esse crescimento pentecostal. Nós vamos ver relatos de cura,
relatos de milagres, relatos também de dificuldades. Não é fácil você pegar uns irmãos com esse movimento, apesar que o Brasil também, nessa época de 1910, era um país muito católico, completamente católico, vamos dizer assim. Tinha algumas igrejas já tradicionais, históricas, como presbiteriana, batistas, tinha algumas metodistas, já tinha algumas igrejas históricas e tradicionais no Brasil, mas predominantemente católico. E chega em Belém e vai ter as dificuldades, as reações, as perseguições, mas a importância da evangelização para dar a continuidade no avivamento. E que nem o Lucas disse, nós, de certa forma, nós possamos dizer que nós somos frutos, sim, do avivamento lá de 1910, na verdade, não 1910, lá de Azusa. Nós somos pentecostais e tudo isso se dá conta, vamos assim dizer, do que o Lucas falou. Vai lá, Lucão. Eu vivo para que o Brasil seja avivado ou o Brasil é avivado para que eu viva? É nisso que nós vamos entrar agora, sobre essa importância disso e da evangelização para a propagação do pentecostalismo. Vamos lá, Fê, vamos falar aí sobre o avivamento no Brasil. Primeiro a gente precisa lembrar o que é pentecostalismo, né? Quando se fala pentecostal, você já vê um monte de gente de terno e gravata e saião até no pé, rodando em roda, com as musiconas batendo e falando em língua e uns caras jogando capoeira e tudo mais. A gente já viu um vídeo assim, de um culto dessa forma. O irmão sai lá do meio, lá vai lá na frente lá e começa a jogar capoeira. Se você ver esse vídeo, não ria. Ou ria porque é engraçado. Mas o pentecostalismo, ele não é apenas isso, não é só esse movimento. O pentecostalismo é uma teologia que entende a continuidade dos dons espirituais, né? A continuidade da ação do Espírito Santo com dons de línguas, com dons de cura, de maravilhas, com todos os dons que são descritos na palavra de Deus. Mas em determinados momentos da história, a gente viu isso no episódio anterior, em determinados momentos da história, o Espírito Santo agiu para que pessoas fossem avivadas e a partir desses avivamentos o evangelho fosse proclamado. O que a gente vê de padrão nessa história? Igrejas históricas que se preocupam muito com a leitura da palavra, com o estudo da palavra, com o entendimento da palavra, e essas igrejas elas ficam com o evangelho dentro de 4 paredes. Isso é importante, isso é muito bom. E o evangelho ele precisa ser pregado. Então, o Espírito Santo vem e age na vida dessas pessoas para que o evangelho seja levado para fora da igreja. O avivamento, ele parte de Deus para com o homem. O Espírito Santo vem e incomoda as pessoas para que essas pessoas entrem em um estado de arrependimento, de contrição e de busca por Deus. A partir disso daí, o Espírito Santo vem, enche essas pessoas e faz a sua obra. Visto que na vida de Evan Roberts, que tinha apenas 13 anos, o Espírito Santo veio, trouxe uma visão para ele, dizendo, olha, eu preciso usar a sua vida para avivar esse país que você está. Então se deu o avivamento do país de Gales. A gente vê o avivamento da Rua Azusa mesmo, começou com pessoas que se reuniam para orar, sentiam vontade e tudo mais, pessoas que não podiam participar de escolas bíblicas, como era o caso de William Seymour, ele não podia participar de escola bíblica, porque ele era negro, ele era caolho e ele era analfabeto. Ele não podia, então ele ficava do lado de fora da escola bíblica ali, só ouvindo pela janela. E assim ele foi cheio pelo Espírito Santo. E nisso o Espírito Santo vem, traz algumas pessoas para esse movimento e enche elas, capacita elas para pregar o evangelho. No Brasil, em 1910, chega Daniel Berg e Gunnar Wingren. Eles chegam aqui, param no estado do Pará, em Belém, e encontram ali a irmã Celina de Albuquerque, e eles
começam a pregar aquilo ali e são rechaçados. Até depois o Gui vai trazer um pouco mais sobre esse contexto da chegada deles. O que eu quero falar aqui é a respeito das 3 ondas de avivamento que houve no Brasil. Sim. Nós temos em um século, desde 1900 até 1999, nós tivemos 3 ondas de avivamento no Brasil. A primeira onda foi essa com a chegada dos irmãos suecos que vieram e trouxeram o pentecostalismo para o Brasil, de onde se surgiu a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Hoje, um dado aqui, a parte de informação, como o Felipe falou, no começo ali, a maior parte do Brasil era católico. Haviam as outras igrejas, mas a maior parte era católica. Hoje, só de assembleiano no Brasil existem mais de 12 milhões de pessoas. Entendeu? Mais de 12 milhões de pessoas. Bem significante, né? Muito significante porque é o maior número. A segunda igreja com mais pessoas, 7,5, quase 8 milhões de pessoas, é a Igreja Universal, que vem ali em segundo lugar, ali, mas minto, não é a Universal, é a Presbiteriana, que vem em segundo lugar. A Universal está quase junto ali com a Congregação cristã, não é? Congregação. Confere a informação pra gente aí, pra gente não falar coisa errada aqui. Mas informação à parte, o Fê já está confirmando para a gente, ele já traz. O primeiro pentecostalismo, a primeira onda, né, de pentecostalismo, ele tinha o foco na mensagem. A mensagem era o batismo com o fogo, o batismo com o Espírito Santo, a evidência do falar em línguas, né, a evangelização, né, a mensagem era sempre vamos ter uma vida santa, vamos nos santificar porque a volta de Jesus está chegando. Não vamos ficar tão focado em estudar a teologia, não vamos ficar tão focado ali em tentar e ficar estudando e tentar entender, vamos viver para Cristo, vamos falar de Cristo, porque Cristo está voltando, vamos nos arrepender. Essa era a mensagem da primeira onda do pentecostalismo. E nisso, o Espírito Santo descia e capacitava as pessoas, e descia e fazia milagres, e ali haviam pessoas falando em línguas e tudo mais. Essa onda ela durou ali cerca de 50, 60 anos, por aí. Até que as igrejas começou a esmorecer, começou a dar uma diminuída. Aí por volta de anos 60, 70, houve uma segunda onda, de onde vieram 3 grandes igrejas: Igreja Pentecostal Deus e Amor, Igreja Brasil para Cristo e Igreja do Evangelho Quadrangular. 3 igrejas que tinham o foco na cura divina. A primeira igreja quadrangular no Brasil é aqui de São João da Boa Vista. Olha aí, aqui do nosso lado aqui, né? Pra você ver que coisa interessante. E a mensagem deles era o batismo com o Espírito Santo, mas o foco era na cura divina. Né? Até se você procurar na história da Igreja Pentecostal Deus e Amor, o fundador, o missionário Davi Miranda, ele tinha, né? No caso ele já faleceu, mas ele tinha uma sala onde ele colocava todas as muletas, as cadeiras de rodas ali, todos os aparatos de curas que aconteciam na igreja. As pessoas chegavam lá, doentes, em cadeira de roda, na muleta ali, eles oravam, o Espírito Santo descia, curava aquelas pessoas e a pessoa nem voltava mais com o seu aparato embora. Eles já deixavam ali para uma prova de que realmente a pessoa foi curada. E assim, às vezes eu até pensava, né, que falava assim, nossa, mas aquele tanto de cadeira de roda, por que eles não doam essas cadeiras de roda? Porque não é esse o interesse. O interesse é realmente tirar essas pessoas da doença. Não é dar uma cadeira de roda para ela porque ela está precisando. Não, vem aqui que nós vamos orar e Deus vai curar. Olha o tamanho da fé desses homens. Vamos, não vai levantar, não. Até uma vez, eu me lembro que chegou uma pessoa lá morta. Oraram lá, o missionário orou e a pessoa levantou com vida. Deus ressuscitou a pessoa ali em pleno culto ali. Coisa maravilhosa. Isso aí é só Deus que pode fazer. Mas, além disso, eles também focavam na expulsão dos demônios. Né? Era muito, vamos lá, exorcismo, vamos expulsar os demônios e tudo mais. Então, essa segunda onda trabalhou nesses pontos. E aí vem uma terceira onda. Dos anos 70 ali, 80, 90 por aí, vem uma terceira onda e o foco já é uma mensagem um pouco mais complicada, porque aí eles já começam muito com prosperidade financeira, com viver bem, o exorcismo ali
né, a expulsão dos demônios tinha a ver com uma questão física, com uma questão material, não tinha tanto a ver com a vida espiritual da pessoa, já não era pregado tanto a volta de Jesus, já não era mais pregado tanto a vida santa para com Deus, mas você viver santo para viver bem, né, uma teologia da prosperidade. E aí a gente vê que hoje, né, essa teologia da prosperidade, dessa terceira onda de pentecostalismo, ela se transformou numa teologia coach, né? Então você é cabeça, não pode ser cauda, você tem que viver bem, você tem que... se você está passando por alguma dificuldade, tem alguma coisa errada na sua vida. Para você ser o iPhone 11, primeiro você tem que passar pelo XS. Misericórdia, misericórdia. Então você vê que é uma teologia coach assim do viva bem agora. Você não pode viver mal, você é filho do rei, né? Você é a menina dos olhos de Deus, você é o centro do coração de Jesus. É o intocável. Você é o intocável, né? Do evangelho Jesus é o centro, mas de Jesus você é o centro. Essa é a mensagem que eles pregam. E é totalmente equivocada, não é bem assim, não é dessa forma que funciona. A gente tem aí a Bíblia com inúmeros casos de pessoas que viveram dificuldades, viveram momentos complicadíssimos financeiramente, fisicamente dizendo, mas eram pessoas que tinham uma extrema relação com Deus, tinham um contato íntimo com Deus. Veja Jó. Jó era servo temente a Deus, mesmo depois de perder tudo, continuou servindo a Deus, tinha suas dúvidas, tinha seus questionamentos ali, chegou a praticamente pedir a morte para Deus, mas não abandonou sua fé, confiava em Deus, e Deus restituiu tudo porque era ali um bate-bola entre Deus e o diabo, né? E Deus provou para o diabo que o diabo estava errado como sempre esteve. Então a gente vê que essa terceira onda já é uma terceira onda muito complicada porque eles distorcem muito o que é a verdade do evangelho. Para trazer os dados aqui, em primeiro realmente é a Igreja Assembleia de Deus, em segundo são os nossos irmãos Batista. Nossos irmãos Batista, Igreja Batista, de número de membros eles estão em segundo. Depois nós vamos ver ali terceiro, nós vamos ter os nossos irmãos da Universal. Em quarto, ali só para encerrar, que é bem longa as denominações, nós vamos aqui citar os nossos irmãos também da Congregação Cristã no Brasil. Então vamos lá. E foi importante também, um dos grandes sinais que nós vamos ver, a irmã que o Guilherme citou, Celina Albuquerque, ela era evangélica tradicional. E vendo aquele mover pentecostal do dom de línguas, onde igrejas tradicionais, igrejas batistas, presbiterianas não se prega esses dons, não que eles não acreditam, mas eles têm um outro ensinamento. Eles são sensacionistas? São sensacionistas. Acredito que os dons foram cessados, então eles pensavam que o falar em línguas era apenas emocionalismo. E ali, aquela irmã, na sua sinceridade, foi buscar a Deus em oração e o Espírito Santo a visitou. Esse foi algo bem relevante, muito grande, que nós temos esses relatos de irmãos tradicionais que, ao buscar realmente a direção de Deus, foram impactados pelo Espírito Santo. Não somente a irmã Celina, que ela é um número assim por ser a primeira brasileira a se converter, não se converter, porque já era crente, mas a primeira brasileira a ser batizada no Espírito Santo. Então, isso é algo impactante, marcante, lindo de se ver, porque ela já era parte do corpo de Cristo, experimentou sendo avivada. Então, nós vemos que é algo importante dar essa continuidade. Nós vemos, sim, a importância da salvação, mas também de receber o dom do Espírito Santo, né? E nós podemos falar também aqui um pouco, eu até queria trazer aqui,
o Lucas falou sobre o ensino, sobre o falar. Até trouxe aqui um pouco que também uma ação importante que se deu o avivamento pentecostal também foi no ensino. O ensino pentecostal, nós vamos ver, principalmente aqui que eu trouxe algumas anotações, o Gunnar Wring, ele se dedicou muito aos ensinos. Então, que nós vamos ver aqui, o primeiro jornal da Assembleia de Deus, que é o Voz da Verdade, foi o primeiro jornal, e ali já começou o quê? Com os ensinos, com o primeiro ensino. Jesus é quem batiza no Espírito Santo. Hoje, nós vamos ver essa onda tão grande que temos da facilidade da tecnologia. Hoje nós podemos pegar no celular uma infinita biblioteca imensa de assuntos, de livros, de artigos sobre vários assuntos. Antigamente se tinha o jornal. Então, e ali começou a propagação dos ensinos que começou. Então, nós vamos ver que o outro que temos até hoje é o Mensageiro da Paz, fundado em 1930. Foi, vamos dizer assim, aquele famoso professor silencioso por muitos anos na vida de muitos crentes, onde um seminário não podia chegar, mas o jornal Mensageiro da Paz chegava. E ali, com alguns ensinos bíblicos de palavra que Gunnar Wring ensinava, já se editava e ensinava muita gente ali através do jornal. Então, nós vamos ver essa grande importância que o ensinamento pentecostal teve, ensinando através do jornal. Olha que algo maravilhoso, poder ensinar à distância. E hoje nós temos a graça, de certa forma, estamos aqui, fazendo um podcast, conversando, lançando na rede, para chegar ao alcance de pessoas que só Deus sabe quem pode alcançar. O que nós temos dado que pelo menos já alcançou outros países. Pessoas de outros países já nos escutaram. Mas o que é? É a vontade de se pregar a palavra verdadeiramente. Nós não estamos aqui por fins lucrativos, nós não estamos aqui para causar polêmica, porque nós poderíamos aqui combater ou trazer polêmica ensinando ou questionando outras doutrinas bíblicas, porque é polêmico e o que é polêmico gera audiência. Mas nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para falar da palavra, do amor de Deus, da graça comum, do ensino bíblico verdadeiramente. Pregar aqui, não que para você ser o iPhone 11 você precisa passar pelo XR, porque se você está na frente, a pessoa que está atrás vai falar mal porque você está na frente. Cara, que ensinamento mesquinho, tosco para falar assim. Nós precisamos ensinar um verdadeiro ensino bíblico fundado no Evangelho de Cristo, que sustenta, que muda, que Cristo mesmo nos ensinou que nós não estaríamos 100% livres das aflições desse mundo. Mas o que ele garantiu para nós é a presença dele. O que ele garantiu é que sejam firmes e constantes na obra do Senhor. Por quê? O Senhor nos deu uma promessa, que ele voltará. Voltará para buscar a sua igreja. E para isso nós precisamos pregar o Evangelho. Nós precisamos continuar buscando a chama, o verdadeiro desejo de permanecer avivado. O que falar sobre o avivamento no Brasil, né? Os irmãos já trouxeram bastante conteúdo histórico, já
O Lucas trouxe bastante coisa sobre as 3 ondas do avivamento pentecostal no Brasil. O Felipe falou também a questão da palavra, a questão do ensino, né? Ali, Gunnar Ving se dedicou ao ensino, um fato histórico, né? Gunnar Ving se dedicou ao ensino porque Daniel Berg trabalhava. Então foi um acordo entre eles. Enquanto um trabalhava, o outro se dedicava ao ensino, para poder ter o sustento deles ali, porque eles não tinham ajuda de igreja. Olha para você ver como que foi difícil também para esses missionários. Missionários esses que saíram, né, de um avivamento contagioso da Rua Azusa, ali perguntando para Deus o que eles iam fazer com aquilo que estava ardendo no coração deles, e Deus, de repente, mostra para eles um mapa. E naquele mapa eles vê Belém do Pará. Olha só, eles pegam um navio, vêm, param em Belém do Pará, e agora? O que eu faço nessa terra de índio? Né? O que eu faço nesse povo? Né? Um povo, como vocês falaram aí, extremamente católico, com tradições, né, católicas, com tradições ali no Pará, muito também de raízes africanas, muita coisa ali misturada. Mas o catolicismo ainda imperava. Em 1910, aonde muitos ainda não podiam se levantar contra a Igreja Católica. Né? Eles chegaram, se encontraram uma comunidade evangélica, mas uma comunidade evangélica onde que só mostrava mais a parte de ensino e não tinha a parte do fogo, né? do Pentecoste, né? Que ali, ó, o poder pentecostal, né? Ó, vem nos inflamar, ó, vem, né, nos renovar, ó, chama divinal, vem seu filho batizar. Então, não tinha, né? E, de repente, esses homens param, né, no meio de um culto, terminando o culto, pedem a voz, né, pedem para falar, e começam a falar de uma presença do Espírito Santo agindo sobre nós, agindo sobre os homens. Né? Esses homens são tratados como loucos, como hereges, pelos próprios irmãos. Então, que eu estou dizendo? Eles vieram para um Brasil onde que eles já tinham uma dificuldade de um país totalmente religioso. Aí eles encontram, de vez em encontrar um apoio dentro de uma irmandade, não, eles encontraram mais perseguição. Né? Porque a maioria da perseguição não veio nem tanto da Igreja Católica, veio mais da Igreja Evangélica da época. Olha para você ver, isso é um fato histórico do movimento pentecostal. Né? E esses homens, então, eles saem, eles são expulsos da igreja, eles são expulsos dessas igrejas, e eles começam o evangelismo pessoal. Eles começam o evangelismo na rua. Né? Eles começam aquilo que até o Lucas citou outro dia, falou que é marca registrada do pentecostal. Colocar um caixote ali, subir em cima e pregar. Porque foi isso que eles fizeram, eles foram para as praças. Eles foram para as praças. Até que a irmã Celina de Albuquerque, ela vendo aquilo, ela ficou indignada. Ela chega em seu quarto, na sua casa, se tranca em seu quarto, coloca o joelho no chão e fala para Deus. Fala, olha, se esses homens estão fazendo certo, me mostra, deixa eu ajudá-los. Olha para você ver como que começa o movimento. Né? E ela não percebe ali o poder de Deus, porque até então não tinha se manifestado o poder de Deus. Estava só na explanação desses homens, que nem o português direito falava. Né? Eles estavam estudando a língua ainda nossa. Né? Então, ali eles tentavam explanar, não eram compreendidos e não tinha, até que essa mulher dentro de sua casa recebe o batismo do Espírito Santo. Ela é considerada, sim, a primeira brasileira a ser batizada com o Espírito Santo. E sem nada. E ali ela começa a falar em línguas, se junta a esses homens, traz eles para dentro de sua casa ali como uma igreja, né? E ali eles começam a evangelizar. O evangelismo de bairro, o evangelismo de rua, e começa a contagiar as pessoas. E a onda do primeiro movimento pentecostal foi tão grande que as pessoas eram batizadas ali só da imposição de mão deles. Numa oração, eles impunham a mão, as pessoas eram batizadas, eles passavam perto, existem relatos das pessoas sendo curadas. Né? E ali começou a crescer, começou a explodir aquele movimento de cura, de milagre. Né?
teve, sim, a história conta, né? O fato de uma pessoa ressuscitando ali também, um pai com o filho no colo, né? Até a nossa revista traz isso. Ele com o filho no colo, ele começa a clamar tanto a Deus que o filho ressuscita ali no colo dele, a esposa que não era convertida ali se entrega a Cristo, é batizada e já batiza o vizinho. Foi um negócio louco, vamos dizer assim, no nosso ver hoje. Foi realmente uma onda mesmo, né? E aqueles homens começou a pregar, começou a falar, e o movimento, e Deus veio, e ali se nasceu, então, a igreja evangélica, a primeira igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Belém, né? Que foi a primeira Assembleia de Deus ali, começou o movimento pentecostal no Brasil. Começou, então, deu início no Brasil. Até eu estava vendo aqui, a igreja hoje que nós frequentamos, né, a Assembleia de Deus, Ministério do Ipiranga, o pastor Alfredo Requidal, foi diretamente ligado a Daniel Berg e Gunnar Wing. Sim. Andou junto ali, né? Chegou a caminhar junto com esses homens. Então, trouxe, vamos dizer assim, realmente ali do seio materno mesmo, o movimento para dentro das outras igrejas, né? Estou citando a nossa, porque a Assembleia de Deus do Ipiranga hoje é uma Assembleia de Deus considerada uma das mais, vamos dizer assim, sensatas, não estou criticando as outras, mas uma das igrejas mais sérias que tem. Não que as outras não sejam, mas a Assembleia de Deus hoje, do Ipiranga, ela tem uma responsabilidade, né, em frente às outras, exatamente por causa da sua história, né? Então, ali começou, ali deu início. É a primeira onda do movimento pentecostal, até que começou a se perder força. Mas quando perde-se força, eu entendo assim, as pessoas já estavam experimentando do Espírito Santo. As pessoas já conheciam, elas já tinham aquele calor, aquele anseio de buscar a Cristo. Perde-se força exatamente porque os homens, nós como homens, né, no geral, somos falhos e começamos a fraquejar na fé, né? Até que levanta-se a segunda onda, né? E começa ali, que vieram igrejas hoje consideradas também igrejas pentecostais, mas avivadas, né? Uma igreja mais nova, como a Quadrangular, e entre outras, a própria Universal, e veio aquela onda de outras igrejas também se dizendo pentecostais. Por que pentecostais? Porque acreditavam no batismo do Espírito Santo. Porque acreditava no manifestar dos dons espirituais, coisas que igrejas tradicionais de 1910 já não acreditavam. Existe um relato que, olha para você ver, que o Daniel Berg estava batizando uma pessoa e um homem com um punhal veio e pulou para esfaqueá-lo, ele. E quem pulou e tirou esse homem ali e não permitiu foi Celina de Albuquerque, né? Então, essa mulher também foi importante. É que às vezes fala só dos irmãos suecos, né? Irmãos em Cristo, como o Fê falou, porque eles não tinham sangue, parentesco sanguíneo, né? Eram irmãos em Cristo, desbravadores mesmo, missionários que se entregaram, saíram do seu país natal e vieram devastar uma terra. Mas essa irmã também teve o seu papel fundamental. Porque essa irmã, eu imagino, se ela não coloca o joelho no chão, se ela não abre sua casa, e se ela não coloca a cara a tapa também na rua, ali da sua vizinhança, né? Imagina a perseguição que essa mulher não sofreu. Uma mulher ainda em 1910, onde que as mulheres já sofriam um certo preconceito por si só. Imagina o tanto que essa mulher não sofreu. E foi uma desbravadora. Que aí entra naquilo, Fê, que você falou do evangelismo. A importância do evangelismo, a importância do ensino. Né? Não era só chegar e botar a mão na cabeça e batizar com o Espírito Santo e sair falando em línguas. Não era isso. Tinha também a preocupação com o ensino. Ali eu falo que nasceu, então, as primeiras células, vamos dizer assim. Né? E é interessante também essa parte do pentecostalismo de realmente evangelizar, principalmente também os mais necessitados, né? Os mais oprimidos. Tanto que Sim. Você vê que os assembleianos ou os pentecostais sobem realmente um morro para pregar lá, para ensinar, para se converter.
Isso é muito interessante. É porque, assim, na visão deles, até no começo, isso é uma visão pentecostal do começo mesmo. Eles não viam ali a aparência, eles não viam ali o status social da pessoa, a classe social, melhor, da pessoa. Não, eles queriam evangelizar. Aonde tivesse uma porta aberta, eles entravam e falavam da presença de Deus. Tanto que várias igrejas, né, antes de se inaugurar um templo com 4 paredes, eles pregavam em igrejas que eles eram convidados, ou que eles pediam para falar. Olha a ousadia de chegar dentro de uma igreja, pastor, depois que você terminar teu culto, eu posso dar uma palavrinha? Posso ter uma oportunidade aí? Porque foi assim, eles pediam oportunidades em igrejas, né, para dar um ensinamento do Espírito Santo. Era algo que estava no coração deles. Era algo que eles estavam vindo contagiado, que nem vocês falou, desde o movimento lá da Rua Azusa. Aquele negócio estava ardendo no coração deles. Eles tinham que fazer alguma coisa, né? E já pulando aí, eu não vou interromper, eu já vou passar para vocês, é a necessidade do pentecostalismo em si mesmo. Né? O avivamento pentecostal em nós mesmos, de buscarmos, de nos entregarmos, de querermos estar avivados, né? De termos o avivamento na vida pessoal, né? De estarmos ali ligados em Cristo, porque esses homens estavam. Eles queriam aquilo para ele, aquilo estava fazendo bem, né, para eles. E eles tinham essa necessidade de falar, olha, eu tenho que ter isso na minha vida. Eu tenho que compartilhar isso daqui no meu pessoal, né? Então eles viviam, eles respiravam um Pentecoste, né? E eles queriam que as pessoas também vivessem e respirassem a isso. Então eles buscavam, através do ensino, levar as pessoas à oração, né? Porque foi com o movimento pentecostal que nasceu os círculos de orações, que nasceu a subida aos montes para se orar, né? Foi tudo uma onda do movimento pentecostal, que até então se orava-se dentro da igreja, com a sua Bíblia sentada no seu banco. O movimento pentecostal, não, vamos lá, vamos ter círculo de oração, nós temos que fazer oração na madrugada, nós vamos subir ao monte, vamos lá, vamos subir lá, porque lá nós vamos se entregar a Deus lá naquele campo, porque nós temos que virar a noite aqui em vigília, né? O Lucas, que veio também de uma igreja pentecostal, até raiz também, que é a Deus e Amor, fazia-se vigília de virar a madrugada, se orando, em oração mesmo, e não era só ali ficar parado, né? Eu nunca fui, mas eu sei de relatos que eu escutei falar. Então, nasceu-se a necessidade do quê? De buscar. O movimento pentecostal, ele não trouxe só o oba-oba do, vamos dizer assim, do batismo. Não é. E me perdoa com a palavra oba-oba, porque o Espírito Santo não traz oba-oba, ele batiza mesmo, os dons são reais e ele age sobre as nossas vidas, mas eu falo oba-oba na questão que as pessoas pensam, eu fui batizado e acabou. Não, existe a necessidade de busca, existe a necessidade de oração, de comunhão com Deus, a necessidade de andar sempre alinhado com Deus. Não adianta eu falar, eu sou pentecostal e eu vou na igreja só de domingo, eu não abro a minha Bíblia dentro da minha casa, eu não tenho um momento de devocional, eu não tenho um momento de leitura, eu não tenho um momento ali onde que eu coloco o meu joelho no chão e eu oro. Pô, você não é pentecostal, meu. Você não é, você pode ser qualquer coisa. Pentecostal, não. Você não é crente, né? Não, mas tem gente que fala que é crente e não faz nada disso. Então, né? Que crente, meu irmão, me perdoa da palavra, mas crente até o diabo é, né? Porque ele crê em alguma coisa. Né? Então, gente, o que eu estou tentando mostrar para vocês, e peço até perdão com essa ênfase que eu estou dando, é que nós temos que ter uma busca todo dia pelo Espírito Santo. Nós temos que ter uma busca diária, constante, todos os dias do revestimento do Espírito Santo. É todo dia você levantar e tomar aquele copinho de água. É você levantar, você ir deitar, você tomar o seu alimento. Esse alimento espiritual nós temos que ter também. E nós, para encerrar esse assunto sobre o avivamento pentecostal e já entrar no outro, vamos lá. Para encerrar, assim, nós vimos e os dados mostram que talvez tá para sair o IBGE aí, né, o censo,
provavelmente vai ter aumentado ainda mais o número dos evangélicos, e principalmente dos assembleanos. E nós vemos que o Brasil precisa de um avivamento. Nós precisamos, sim, de um avivamento. A igreja precisa, o povo brasileiro precisa. E vendo tudo isso, esses milagres, esses moveres tão grandiosos que teve, tanto na primeira onda quanto da segunda, esses milagres, essa transformação, esse crescimento, foi muito bom. Nós somos frutos disso. Mas eu não sei se é certo ou se é errado. Quantidade sem qualidade, eu acho que não vira nada. Eu acho que não adianta ter uma nação 100% evangélica, tanto faz ser pentecostal ou tradicional, e ser mau testemunho. Então, mas assim, qual que seria a perspectiva para os próximos anos, ou o que precisaríamos para um avivamento pentecostal nos nossos dias? Porque 12 milhões de brasileiros assembleianos, mas nós vemos um alto índice de mau testemunhos de crentes, pessoas que põem uma faixa 100% Jesus, mas vai em farofas lá da GK. Ah, mas eu fui lá para evangelizar. Então, isso é preocupante. Assim, nós precisaríamos de um avivamento hoje pentecostal, ou você acha que isso já se passou, falou, agora pode vir um avivamento, mas de um outro nível? Temos perspectiva? Quero ver com vocês. Eu creio que sim. Eu creio que a igreja, não vamos falar, nós falar igreja brasileira, ela é muito, muito grande. Temos vários tipos de igreja, mas falando sobre crentes genuínos, eu acho que no fundo, por mais que tenha muitos crentes e poucos a qualidade, eu acho que a qualidade, mesmo sendo pouca, mas se for sincera e buscar verdadeiramente, o Espírito Santo faz. Depende de um. Quando Deus fala para Isaías que ele precisava de um homem na brecha, acho que é Isaías mesmo, ou Ezequiel, acho que é Isaías. Precisava de um homem para estar na brecha. É o que Deus precisa. É de um homem disposto. Aqui nós vamos ver duas famílias. A família de Daniel Berg e Gunnar Vring. Dois homens que decidiram vir para o Brasil. Olha o que eles fizeram. Hoje nós somos frutos. Então, o que depende? De homens verdadeiramente dispostos. E eu imagino que vai ter muita luta, cara, porque nós vemos ali algumas coisas, principalmente hoje, com a tecnologia, a propagação das notícias. É cada pregação assustadora, é cada profetada que o povo entra aí para pedir pix. E eu estou fazendo live, entra aí, me faz um pix que eu vou profetizar para você. E o que me assusta não é essa pessoa fazer isso. É o número de pessoas assistindo e pedindo oração para esse tipo de pessoa. Realmente está muito carente. Mas eu quero ver com você, já falei demais. Ô Fê, nesse último caso aí da profetada via Pix aí, como eu trabalho com marketing digital, eu estudo um pouco sobre engajamento, né? E essas coisas elas geram muito engajamentos. Mas veja bem, tem um engajamento que ele é um engajamento real, que é a pessoa que realmente confia naquela mensagem que você está passando. E existe um engajamento que ele não é real, que é um engajamento de sarcasmo. Então, uma boa parte desse povo que segue esses vulgos profetas, eles estão ali pela zoeira. Apenas pelo sarcasmo, pela ironia, apenas para dar risada. Não acreditam naquela mensagem.
Isso é complicado porque isso gera um pensamento danoso com relação ao evangelho, né? Cria uma crosta no entendimento daquela pessoa do que é o verdadeiro evangelho. E em se tratando de números, eu vou citar aqui um estudo que teve recentemente nos Estados Unidos sobre a eficácia da oração. Eu estava lendo um estudo recente que saiu em Harvard. O professor ali, o estudioso, ele falou, olha, vamos estudar o efeito da oração. E aí fizeram alguns grupos, pegaram pessoas que acabaram de sair de uma operação do coração, né, do miocárdio, todas elas com o mesmo problema, e dividiram em 3 grupos. O primeiro grupo não recebia a oração. O segundo grupo recebia a oração, mas não sabia que estava recebendo oração. E o terceiro grupo recebia oração e sabia que estava recebendo oração. E esse grupo, o terceiro grupo que sabia que estava recebendo oração, teve 70% de complicação. 70% dos casos de complicação. Por que isso? Porque as pessoas ficavam ali esperando algo acontecer e algo não acontecia naquela recuperação deles, e por se tratar de uma cirurgia no coração, a ansiedade gerava problemas e então tinha complicação. As pessoas que não sabiam que estavam recebendo oração, normalmente a recuperação normal, os casos de complicação no mesmo nível de sempre, e as pessoas que não estavam recebendo oração, mesma coisa, igual ao outro grupo. Aí chegaram à conclusão que a oração atrapalhava a recuperação. Só que aí esse estudioso, aí, esse professor, ele era evangélico, né? Ele é evangélico, e ele falou assim, olha, não dá para se ter um resultado desse estudo porque Deus não é uma máquina de desejo. O que a gente está fazendo aqui não vai trazer resultado mesmo, porque nós não estamos orando para Deus abençoar essas pessoas. Nós estamos orando para medir, para testar a veracidade de uma oração. Então a oração não surte efeito, não existe fé na oração. Então eles mudaram o objeto da oração. Começaram a testar a oração de pessoas que oravam por seus cônjuges, né? De pessoas que intercediam por seus maridos, por suas esposas e tudo mais. E aí sim começaram a obter resultados positivos em grande escala, casamentos sendo restaurados, pessoas, né, tendo suas vidas transformadas, né, e tudo mais. Então, o que se chegou nesse caso? De que a oração com intenção, ela traz resultado. A oração com fé, ela traz resultado. Mas uma oração por ser oração não traz resultado. E o que isso tem a ver com o fato de nós necessitarmos de um avivamento? Enquanto nós estivermos olhando para o número de fiéis, né, vamos chamar número de clientes de igreja, de pessoas que vão à igreja, que vão lá e falam, olha, eu sou crente, eu vou na igreja, eu sou evangélico. Enquanto a gente ficar olhando para isso, nós vamos ter um evangelicalismo brasileiro muito fraco, muito podre, né? Porque por fora ele vai ser bonito, né? Olha quantas pessoas, mas por dentro não existe massa, não existe consistência, não existe um verdadeiro evangelho. As pessoas não são realmente transformadas. Elas não se arrependeram das suas vidas, né? A gente faz visitas aqui, eu e o Guilherme, a gente está num grupo de visitas, a gente chega na casa das pessoas, as pessoas falam, não, a gente vai na igreja toda semana, a gente é crente, a gente acredita em Deus. Só que a gente chega na casa da pessoa, a pessoa está lá com uma imagem de santos. A pessoa, além de ir na igreja, vai também no centro espírita. A pessoa ainda tem práticas erradas. Ou seja, se chegar o cara do IBGE ali e falar assim, olha, qual que é a tua religião? Eu sou evangélico, eu vou na igreja. Mas também vai no centro espírita, mas também vai em outras coisas. Não pratica realmente a fé. Entendeu? Então, é um número, mas é um número vazio. Então, nós necessitamos de um verdadeiro avivamento. E nós teremos um avivamento. E como o Gui falou, né, a respeito de viver uma vida avivada, esse avivamento ele acontece na vida das pessoas. E nós vivemos avivados, nós que somos tocados pelo Espírito Santo, nós que buscamos viver uma vida reta diante de Deus. A gente vê exemplo de Davi, a gente vê exemplo de Daniel, que são homens que oravam, que são homens que buscavam ter um relacionamento com Deus. Então, esses homens viviam vidas avivadas. Então, nós também podemos viver vidas avivadas. Não
precisamos depender de eventos de avivamentos. Nós não precisamos depender disso. Vai acontecer? Vai acontecer sim. Porque é o seguinte, de tempos em tempos o homem se esfria, então o Espírito Santo precisa vir com grande poder, com grande glória sobre a vida dos homens para reavivar e para trazer uma nova onda, um novo poder sobre a vida dessas pessoas. Porém, eu acredito, porque a Bíblia nos traz isso, Joel 2 traz isso, que no fim, nos últimos dias, né, o Espírito será derramado sobre toda a carne, né? Os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão, né? A gente tem essa promessa, e essa promessa, como Pedro fala em Atos 2, essa promessa é para nós, é para vocês, é para todos aqueles a quem o Senhor chamar, é para quem está perto e quem está longe, é para todo mundo. Então haverá ainda, antes da volta de Cristo, haverá um grande avivamento, haverá um avivamento que vai, né, abalar as estruturas da terra. Mas antes disso acontecer também, a Bíblia também fala que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Então a fé das pessoas vai chegar um tempo de apostasia muito grande. E o culpado dessa apostasia é a igreja evangélica. Não é o mundo. Não é um mundo que vai influenciar a igreja. Não, é a igreja que vive uma vida dissoluta. É a igreja que, sinceramente... se mancha sozinha, é né? a igreja que se mancha. Olha quantos casos vamos falar, né? Você falou aí dos caras que estão nas redes sociais, na internet, fazendo um monte de chocarrice. Mas olha também casos de pastores de grandes igrejas envolvidos em escândalos de corrupção, escândalos de adultério. Tudo isso mina a fé das pessoas com relação ao evangelho. E isso vai trazer apostasia. Mas o Espírito Santo ele vai vir. E ele vai encher a igreja novamente, ele vai encher o seu povo novamente. Antes do grande dia que o Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Antes desse, eu acredito que vai ter um grande avivamento, sim. E aqueles que Deus tem um propósito, aqueles que foram chamados, aqueles que vão ser salvos por Cristo, serão salvos por Deus, esses receberão avivamento. Nós só precisamos estar atentos para isso. Ô Lucas, só para completar também o que você disse, eu também creio que vai ter esse avivamento, eu creio que isso vai acontecer, mas o que Deus espera de nós para que esse avivamento aconteça é que entreguemos a Ele a verdadeira adoração, né? O que precisamos é ter entrega e renúncia. É isso que precisamos para o avivamento acontecer. É renunciar às práticas erradas, é renunciar os atos errados e ter uma entrega de um verdadeiro coração. Quanto o meu coração, minha vida estiver na mão de Deus e eu renunciar tudo o que o mundo me oferece, aí sim eu vou ter um avivamento espiritual e vou poder contagiar outros com esse avivamento. O avivamento virá, mas para isso precisamos também de renúncia. Precisamos também de entrega. Como você falou, tem muitos que se dizem cristão, mas não abrem mão do mundo, né? E concordo com você. Não é o mundo que vai entrar para dentro da igreja. Não. É a igreja que vai entrar para dentro do mundo, mas de uma forma errada, não de uma forma de evangelismo, mas fazendo parte desse sistema. E isso, infelizmente, já está acontecendo. Infelizmente, já vamos ver sinais disso acontecendo, o mundo tendo uma influência enorme dentro da igreja. Por isso eu reitero e repito, né? Precisa sim de renúncia e precisa de entrega. Realmente, para se viver um grande avivamento, primeiro começa com o pessoal. Não adianta queremos estar fazendo parte de um grande movimento se no pessoal nós estamos vazios. Então, para viver um grande avivamento, para estarmos desejando um grande avivamento no Brasil, primeiramente nós devemos desejar o nosso próprio avivamento. Nós precisamos desejar o nosso avivamento pessoal, que para isso às vezes não é difícil, porque você vai ver que os grandes avivamentos começaram com os avivamentos pessoais. Primeiro, todos se deram na oração. Todos estavam orando. Todos estavam buscando. Esse último que nós vimos, não sei se podemos confirmar já de ato que foi
um avivamento, mas foi um grande mover de Deus, e isso sem sombra de dúvida. Pessoas sendo levadas ao arrependimento, a aceitar a Cristo como Senhor, a se render ao senhorio de Cristo, isso foi uma obra do Espírito Santo, isso sem sombra de dúvida. Se foi um avivamento, isso acho que com o tempo vai dizer. Eu creio que sim, foi um avivamento local que o Espírito Santo moveu ali naquela cidade de Asbury. Não a cidade de Asbury, na faculdade de Asbury. Então, nós vemos o quê? Todos se deram início na espontaneidade em buscar mais de Deus. Alguns jovens se reuniram depois do culto. Vamos ficar um pouco mais para orar? E decidiram ficar orando. E ali o Espírito Santo desceu e foi contagiando, e pessoas foram chegando, e não foram parando, e louvaram, e se entregaram, e se confessando, e se derramando, e se arrependendo, e mergulhando, e foi indo. Não foi nada agendado, não foi nada programado. Não adianta nós aqui, dia 21 de abril vai ser feriado. Vamos fazer um avivamento acontecer? Não é assim que funcionam as coisas. Vamos pôr na agenda, das 6 ao meio-dia, um avivamento que vai causar. Não. O avivamento vem do derramar do Espírito Santo, e é ele que tem que fazer. Eu vi uma notícia lá da faculdade, foi muito bonito que o cara falou. Não foi nós que começamos e também não foi nós que terminamos. Foi o Espírito Santo que começou e foi ele que decidiu encerrar. E é isso que tem que fazer. Não adianta ficar naquela queda de braço. Faz acontecer, faz mais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Começa na sua vida pessoal. Começa orando, começa renunciando às suas vontades, começa buscando mais da palavra. Nós, para falar com Deus, nós devemos orar. E Deus, para falar conosco. Liga lá no profeta, lá na live do profeta, lá manda o pix que Deus vai falar. Mas cuidado que se você mandar pix falso, o profeta lá fica bravo. Mas não é isso. Para Deus falar com você, abra sua Bíblia. Deus vai falar com você. Não tem segredo. Tenha um relacionamento íntimo com Deus. Entra no seu quarto, entra na sua sala, não sei. Ora e abre a sua Bíblia. Não abra ela aleatoriamente, mas procure meditar no texto. Procure buscar. É assim que se dá os grandes movimentos. Começa com os pequenos. Então, assim eu acho que nós já encerramos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos por este momento. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha estar visitando cada pessoa que está nos ouvindo, cada lar, Senhor, que está agora ligado, Senhor, ouvindo essas mensagens sobre avivamento. Ó Pai, que o Senhor venha mesmo avivar cada coração, avivar cada família, avivar, Senhor, cada lar, trazer mesmo a presença gloriosa do Seu Espírito Santo, ó Pai, para trazer a paz, para trazer o entendimento da Sua palavra, a revelação da Sua palavra. Papai, leva-nos todos, ó Deus, a viver essa intimidade com o Senhor. É o que eu oro, em nome de Jesus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar, com cada família e com toda a amada igreja. E junto nós digamos... Amém.